Olá, vamos ao verso 48 hoje de Narada Bhakti Sutra, as pérolas do amor a Deus. Então, aqui nesse processo de entendimento de como amar a Deus, né, Jesus já disse, ame a si mesmo, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Porém, nós não sabemos amar a Deus sobre e sob todas as coisas, né? Sobre todas as coisas seriam saber que Deus é proprietário de todas as coisas que nós temos materialmente falando, né? E sob colocar Deus acima dessas coisas materiais também se torna um pouco difícil na sociedade que nós vivemos na época atual. Então, com a leitura meditativa de Narada Bhakti Sutra, que é Bhakti significa devoção e Sutra significa pérolas da devoção. A palavra sutra significa pérolas e bhakti significa devoção, repetindo, né? Então, nesse processo de nós aprendermos como amar Deus da forma correta, né? Da forma que deve ser trazida para a nossa mente, que especula, verdade, mentira, prazer e dor, né? Fica nessas dualidades da vida, né? E assim, nesse processo, nós vamos se perdendo nesse emaranhado das coisas materiais, né? E assim perdemos a oportunidade de aprendermos como amar a Deus de forma simples, de forma correta, de forma direta, de forma objetiva, de forma a se relacionar com Deus como uma pessoa mesmo e saber que Deus é o meu melhor amigo, né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de conceber, porque dentro da filosofia védica, Deus é a pessoa suprema, é uma pessoa. E se você trouxer os ensinamentos de Jesus, devoto e filho de Deus puro, Jesus já dizia, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente não se atenta às coisas que a gente escuta e nem percebe que Jesus já dizia, tu és como Deus. Na forma, mas em qualidades parecidas, mas em quantidades, esqueça. Só Deus tem qualidades eternas, igualitárias, infinitas, poderosas. E nós tentamos nos assemelharmos a Deus, né? Então, o amor a Deus é um tema que é muito presente nas religiões, mas ninguém ensina como amar a Deus. A gente tem que descobrir, a ferro e a fogo, qual é a melhor forma de amar a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as coisas, né? Então, aqui nesse processo de pérolas do amor a Deus, é uma forma de yoga, é uma forma de aprendizado para que nós possamos... A palavra yoga, repetindo aqui novamente, significa união a Deus, né? Então, a palavra yoga traz essa tradução. Yoga, união, e Bhakti, devoção. Então, quando eu pratico Bhakti Yoga, quando eu escuto algo sobre Bhakti Yoga, como eu posso adentrar mais nesse universo de Bhakti Yoga, estudando a Bhagavad Gita, os livros sagrados, as escrituras autorizadas, dentro da filosofia védica, da literatura védica da Índia, nós vamos aprendendo pouco a pouco, como conta a gota, cada gotinha que cai é um oceano de misericórdia de Deus, para que a gente abra a nossa consciência, expanda ela, para que a gente possa aprender a melhor forma de se relacionar a Deus, com Deus, e por Deus e para Deus, de uma forma prática e objetiva, sem perder muito tempo com especulação mental, com se isso é verdade, se isso é mentira. Na prática do serviço devocional, quando você se devociona, quando você transmite sabedoria de Deus, você já está trabalhando para Deus e entregando o fruto do seu trabalho para Deus como uma oferenda, né? E ao oferecer essa oferenda a Deus, você vai tendo esse feedback de Deus para te ajudar no trabalho que tu estás querendo compartilhar com os teus irmãos, com as almas irmãs, que são vocês que me assistem agora por um acaso, né? Então, quem pode superar a ilusão
É uma pergunta. Quem pode superar a ilusão? Aí vem a resposta no verso 48 das Pérolas do Amor a Deus. Quem renuncia os deveres materiais e os resultados decorrentes dos mesmos, transcendendo deste modo as dualidades. Então, quando eu executo um trabalho para Deus e eu fico esperando o resultado, esqueça. Você já está contaminando seu trabalho. Você tem que fazer um trabalho a Deus, para Deus, e você tem que entregar. Deus, aqui está um trabalho. Eu te entrego a teus pés de lótus, eu te entrego a ti, ao teu coração. Quando se fala pés de lótus, significa que Deus, sim, como uma pessoa, tem pés. E lótus é a flor do amor. Então, os teus pés de amor, Deus, eu te entrego esse serviço devocional e esqueço os resultados. Então, assim, eu estou me desvinculando do apego, do fazer e receber, e pagar com a moeda que a gente quer que receba, né? Que a gente quer ter tudo e não quer fazer nada para Deus. Mais ou menos isso, né? E aí, quando a gente sai dessa especulação mental e desses resultados decorrentes das dualidades, que é ganho, perda, pobreza, riqueza, frio, calor, doença, saúde. Nós vivemos aqui em dualidades, né? Nos extremos. E a gente tem que sair desses extremos e ir para o caminho do meio, que é o caminho mais adequado para que a gente não se contamine muito em apegar-se aos resultados das nossas ações, né? Então, ele fala aqui, no seu significado, Narada, né? O devoto que tem fé de que o Senhor Deus, Krishna, fornecerá suas necessidades. Todavia, isso não significa que ele se torna preguiçoso ou inativo. Então, Deus dá tudo, mas Deus também quer que você dê também. É dando que se recebe, já dizia São Francisco de Assis. É perdoando que se é perdoado. Não é só perdoar e não receber o perdão, nem é só estar cometendo ofensas sem pedir perdão, né? Então, ele precisa trabalhar para Deus, para Krishna, e dedicar todos os seus atos ao Senhor. Assim, o devoto, aquele que devociona-se a Deus, se livra das reações kármicas do seu karma, e assim continua a trabalhar sob a influência dos modos da natureza. Mas assim, nós vamos limpando o nosso karma com a vassoura do Dharma, exercendo a nossa missão. A minha missão é falar, trazer sabedoria, explicar. Aí eu vou limpando a minha sujeira kármica e exercendo o meu Dharma. Qual é o seu Dharma? Por que você nasceu? Você veio esse mundo? Quais são os seus talentos? Que talentos você pode oferecer para Deus? O que você pode usar? O que você pode usar os seus sentidos? A fala, a audição, a visão, o tato, o paladar. E você pode oferecer todos esses sentidos para Deus usando os seus sentidos em dedicação e trabalho devocional. Então, nesse sentido, você está trabalhando para Deus e saindo da inércia e da preguiça. Porque a gente fica tudo de perna para cima esperando que caia do céu. O maná não cai do céu. O maná você tem que buscar. Você tem que ir atrás do maná do céu, porque o maná do céu ele vai cair, mas se você tiver permissão de recebê-lo, né? Então, a gente tem que continuar a entender que a gente vive aqui na Terra sobre os modos da natureza material que experimenta as dualidades. Bom e mal, quente e frio, rico e pobre, prazer e dor e assim por diante, né? Então, aqui na Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 27, o próprio Senhor diz, Supremo, ó descendente de Bharata, conquistador dos inimigos, todas as entidades vivas, quem são as entidades vivas? Nós, almas e corpos, nascem em ilusão. Então, aqui a gente já nasce iludida. A partir do momento que a gente sai do ventre da nossa mãe e dá o primeiro choro, a gente já está em ilusão. Primeiro que o bebê não sabe nem onde está, e vê um monte de gente em cima dele, todo mundo alegre, contente, e o bebê chora, 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 e tem que se acalmar, porque lá dentro é um mundo diferente, um mundo de ilusão, a alma e o corpo de bebê, né? Então, confundidas pelas dualidades, nascidas de desejo e de ódio. E em seu significado, Srila Prabhupada descreve, pessoas iludidas sintomaticamente habitam em dualidades de desonra e honra, miséria e felicidade, homem e mulher, bom e mal, prazer e dor.
pensando, esta é minha esposa, esta é minha casa, sou o senhor desta casa, sou o esposo desta mulher. Essas são as dualidades da ilusão. Porque nada disso existe para sempre, isso é tudo temporário. Então, se é temporário, não é permanente. Se não é permanente, não é para sempre. É só o momento que tu vives esses tipos aqui de dualidades, né? Se uma pessoa te honra, você fica feliz. Se uma pessoa te desonra, você fica com raiva. Doesn't matter, como diz em inglês, não importa. Isso é questão de corpo. A alma, ela é eterna. A alma não pode ser atingida por esses tipos de honra e desonra. Miséria e felicidade, homem e mulher. Eu sou mulher hoje. Branca. Poderia ser um homem preto. Mesma coisa. Entendeu? Então, essas dualidades é que trazem essa ilusão, né? E assim, quem está iludido por essas dualidades é completamente tolo, bobo, né? E, por conseguinte, não pode entender a suprema personalidade de Deus. Por quê? Porque a gente se identifica com o corpo. E a partir do momento que a gente se identifica com o corpo, que traz todas essas dualidades, a gente não vai entender que a gente é uma alma, e que a gente é servente a Deus, e que a gente precisa estudar sobre Deus, servir a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as coisas. Quando o indivíduo compreende que não é o corpo, mas o servo eterno de Deus, de Krishna, a ilusão da dualidade se acaba para ele. Então, se eu sei que eu sou uma alma, nada que vem da parte corporal e física vai me atingir. Falem mal de mim. É sinal que eu chamo a atenção, né? Que eu faço isso, aquilo outro, né? Ah, a pessoa está te elogiando, gratidão. A pessoa está falando mal de você, gratidão. Então, a gente tem que trazer essa equanimidade para a nossa mente, para os nossos sentidos e para o nosso falso ego. O nosso falso ego fica com raiva, dá vontade de ir lá e bater na pessoa. Mas isso é uma coisa do corpo. A gente tem que aprender a separar o que é do corpo e o que é da alma, para que a gente possa alcançar essa felicidade em Deus e não na matéria. Quando o devoto sente calor ou frio no corpo, ou prazer ou dor no corpo, ele vê isso em termos de corpo e continua a prestar seu serviço sem distração. O Senhor Krishna aconselha a Arjuna a permanecer equilibrado, tanto na felicidade quanto na aflição. Gente, isso é muito importante. A partir do momento que você entende que você está feliz e vai passar, e você está triste e isso vai passar, então isso é uma dualidade. E você tem que entender que isso não pertence a você, nem pode mexer com você a ponto de você se desequilibrar e perder sua saúde emocional, né? Ah, mas isso não é tão fácil. Não, não é. Mas você está escutando aqui, você pode. Tudo é teoria, prática e resultado. Se você escutar e esquecer, tudo bem, mas se você escutar e praticar, e começar a praticar e buscar leituras que te tragam mais conhecimento sobre as dualidades da vida, você vai buscando essa equanimidade, esse equilíbrio. Eu venho praticando isso comigo há 1 ano e meio e tem surtido bastante efeito. Mas não é de uma hora para outra, não é efeito. Não, você tem que praticar todos os dias. Hoje, amanhã e depois. É uma prática devocional com você, uma prática oferecida para Deus, trazendo esse equilíbrio no seu corpo, na sua mente, nos seus sentidos, né? Quem não se regozija, quem nem regozija e nem se aflige, quem nem lamenta e nem deseja, e que renuncia tanto o que é auspicioso, positivo, quanto ao que é inauspicioso, negativo, semelhante, devoto e é muito querido. Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 17. Então, vou deixar vocês aqui, que já está completando 15 minutos, né? Entendendo que praticar Bhakti é praticar yoga da devoção, né? E que quando a gente pratica yoga da devoção, a gente vai buscar pensamentos, sentimentos piedosos consigo próprio e com o outro, com o planeta, com os animais, e oferecer todas as suas ações para Deus. É um processo, né? Que a gente vai oferecendo todas as nossas atividades a Deus, tendo consciência de Deus, sem desejo de lucrar nada, sem se considerar proprietário de absolutamente nada, livre da letargia e lutar para conquistar o coração de Deus, lutar para sair desse cativeiro terreno, né? E buscar
essa espada do conhecimento transcendental para poder derrotar a Yoga Maya, que é a Yoga da ilusão. Maya significa ilusão, Yoga, união com a ilusão, né? E assim, fazendo da sua vida uma oferenda a Deus e praticando serviço devocional, né? Caso caiamos sobre a influência da matéria, da ilusão, né? A gente precisa lutar e buscar, nascimento após nascimento, uma evolução maior, né? Para que a gente possa sair dessas dificuldades e superar o oceano de misérias, que é o oceano da Yoga Maya, o oceano dos desequilíbrios, os oceanos da falta de dinheiro, o oceano das doenças, o oceano de falta de paz, né? E nos livrarmos de todo sofrimento para sempre, né? Então, com esse finalzinho aqui de Narada Bhakti Sutra, Os Segredos do Amor a Deus, 1 minuto passou, agradeço e espero que vocês pratiquem esta yoga da devoção e que transcendam esse oceano de misérias materiais. Com gratidão, eu encerro mais um dia. Gratidão.